Olá, pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Olha, o que chama atenção é sobre a vida de Isaac. Vamos dar uma meditada aqui na palavra de Deus. Olha só, Abraão, Isaac e Jacó, né? A Bíblia fala, a Bíblia diz que passa um tempo e Deus chama Abraão e ele diz o seguinte: Abraão, chegou o dia, chegou a hora. Você vai ter um filho. E Abraão disse: Mas eu não estou entendendo, meu pai, eu já tenho um filho, né? O nome dele é Ismael. E Deus disse: Sim, Ismael é o seu filho. Só que o filho da promessa, o filho que vai levar a sequência do povo, não é Ismael. O filho que vai levar a tradição, os valores espirituais, é Isaac. É o filho de Sara, o filho do milagre. Ismael não era filho de um milagre. Ismael era filho de uma mulher que podia procriar, né, que estava nova ainda. O filho do milagre foi Isaac, né, o filho de uma mulher idosa, né, daquela companheira que saiu com Abraão décadas lá atrás, né, lá na Babilônia, de Ur dos Caldeus. E quando Deus falou isso, claro que ele ficou incomodado, né? Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: não se preocupe, Ismael também será abençoado. Uma quantidade enorme de descendentes ele vai ter. Ele vai ter muita força, né? Muito poder, mas a tradição espiritual vai vir de Isaac. Isso é muito importante você aprender, que é os valores espirituais, né? Por exemplo, de onde é que vem Jacó? Vai vir de Isaac. De onde é que vem José, o vice-rei do Egito? De Isaac, não é verdade? De onde é que vem Moisés, o grande legislador? Vai vir de Isaac. Né? O rei Davi é de Isaac. Rei Salomão, Isaac. Não é verdade? Os profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel, Amós, Neemias, tudo vai vir da linhagem de Isaac. Né? Os salmos do rei Davi, de Isaac. O Senhor Jesus, a descendência dele, a origem vem lá de Isaac. Então, Abraão se conforma. Então, se cumpre e nasce Isaac. Né? Agora, uma coisa bem forte, né? É que muitas pessoas não conhecem a tradição, a cultura, a tradição judaica. Quando nós falamos sobre o caçula, então Abraão ele tem Ismael, que é o primogênito, que é o mais velho. Isaac é o primogênito mais novo, né? De único filho de Sara. Duas mães diferentes. Ismael vem de Agar e Isaac vem de Sara. Então, lá na frente, Isaac ele vai ter dois filhos, né? Jacó e Esaú. Jacó ele vai ter 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Quem é que faz a diferença dos 12 filhos? José, não é verdade? José era o primogênito de Raquel. Quer dizer, ele era o vice-caçula, né? O primeiro de Lia e José de Raquel. Depois, quer dizer, o vice-caçula. Quando Jacó estava no seu leito, já quase para morrer, ele chama o seu filho José. José leva os dois filhos que ele tinha, Manassés e Efraim. José colocou o filho primogênito do lado direito, que era Manassés,
e ele colocou o filho Efraim, que era o mais novo, caçula, no lado esquerdo, né? E Jacó conhecia, por causa da história dele, que naquela formação do povo, caçula que era determinante. O que que Jacó fez? Ele cruzou, ele cruzou as mãos e ele colocou a mão direita, a mão da bênção, a mão da força na cabeça do caçula de Efraim. Ele colocou a mão esquerda na cabeça do primogênito Manassés. Aí José tentou impedir Jacó. Papai, o senhor está fazendo errado. Mas Jacó, lá no leito de morte, nas últimas, ele disse: Eu sei, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. E ele abençoa Efraim, o caçula, e depois Manassés. Você vê a importância do caçula, não é verdade? E a história continua, a história fala de Judá. Judá, o pai da tribo de Judá, né? Ele tem filhos gêmeos com Tamar. E o filho que vai nascer primeiro, a parteira coloca uma fitinha na mão dele, né? Que era o Zera. E depois vem o caçula, Pérez, né? Que, que vai ter como descendente o rei Davi. Olha só, o caçula Pérez é da linhagem dele que vai nascer o rei Davi. Olha como o caçula tinha a sua importância. Lembra da história de Davi? Hum? O profeta Samuel chega na casa do pai do rei Davi e ele fala assim: Olha, eu tenho uma notícia para você. Um dos seus filhos vai ser rei. E eu quero que o Senhor traga todos os seus filhos aqui agora. Aí imagina a cena, né? Chega um mais forte do que o outro, um mais alto do que o outro, um mais bonito do que o outro, né? Mais forte, mais inteligente do que o outro. E o profeta ele fica ali confuso, porque ele estava ali com o chofar cheio de óleo, ungido, para ungir a cabeça do futuro rei, o novo rei, né? E ele ficou falando assim: Eu não vi o espírito, a unção na cabeça de ninguém aqui. O rei não é nenhum desses homens. Ele olha assim para o pai: Vem cá, não faltou nenhum, não? Aí o pai: Não, tem um lá fora. Tem lá um pequenininho, um, um, um fraquinho, um coitadinho, caçula. Caçula está lá fora. O profeta diz: Traz ele aqui. Quando ele entra, quando Davi entra, o profeta olha para ele, olha para o caçula e Deus disse: É esse. É esse. Então, o padrão do caçula é muito importante, porque o caçula simboliza aquele que já nasce tendo que superar desafios, já tem que disputar a atenção, né? Já nasce recebendo as roupas estragadas do irmão mais velho, é o que ganha aquele brinquedo, aquela bicicleta que já está meio quebrada, né? O caçula sempre ganha as coisas quebradas do irmão. O berço já está gasto, né? O caçula ele precisa superar. E essa superação que vai fazer com que a pessoa se torne ainda mais forte. Então, Abraão ia ter um filho com Sara. Só que esse filho tinha que ser, ao mesmo tempo, primogênito e caçula. Ele tinha que ser primogênito, porque ele tinha que ser o sucessor, mas ele tinha também que ser o caçula, né? Porque tinha uma regra nas escrituras que o caçula sempre vai ter que se superar. Então Isaac ele não podia nascer sem ter o irmão mais velho. A providência divina, né, as escrituras é absurdamente perfeita, fantástica, maravilhosa, a palavra de Deus. Então, Isaac, o primogênito de Sara, o filho do milagre, o transmissor
dos quais virão os profetas, reis de Israel. Ao mesmo tempo que ele também é o caçula, de modo que ele faça parte dessa corrente dos caçulas que, ao se superarem, vão transcender, né, em brilho, em influência e em luz. Então, tá aí mais um conhecimento sobre Isaac, o caçula, o abençoado. Que Deus abençoe a todos vocês.